os que acompanharam o nosso encontro estadual, que foi feito com base em Franca, que foi a primeira vez que o encontro dessa forma, que é tudo hoje é novidade nesse mundo agora pós-pandemia, não, ainda estamos no meio da pandemia, né? Mas foi um encontro que o nível de visualizações foi muito bom. A gente agradece a participação do pessoal de Franca. E falando isso, enquanto a gente aguarda mais os aposentados, porque essa ideia inicial é falar da questão dos aposentados, amanhã, talvez, nós vamos fazer a reunião, fazer a unificação das pautas do encontro nosso com as entidades que fizeram o encontro lá dia 6 de fevereiro, e para levar para o presidente do tribunal, independente da Assembleia Geral que é feita todos os anos para aprovar, porque nosso grupo, nós lutamos que a Assembleia seja presencial, porque a nossa preocupação, Assembleia virtual, pouca gente, 40, 50 servidores, decidir por 70 mil servidores entre aposentados, ativos e inativos. Então, amanhã teremos reunião de urgência para unificar a pauta, mas já pedimos reunião para o presidente do tribunal para levar para nós trabalharmos, por enquanto, com a pré-pauta que nós aprovamos. Nós vamos bater também, o pessoal do encontro lá também manteve aquela sistemática que a gente acha que não tem mais jeito de discutir, colocaram mais de 60 aí, ser discutido em comissões, chuveiro para o servidor chegar, tomar banho, se for de bicicleta. Então, a gente acha que não são coisas primordiais no momento. Nós entendemos que agora está custando para deixar o nariz fora d'água, né? Ficar com a tanto a enxurrada de ações de governo federal, estadual, do próprio Tribunal de Justiça, que está a cada dia aí solapando os nossos vencimentos. Então, esse é o nosso quadro. Até segunda-feira teremos respostas da reunião do presidente do tribunal. Vamos trabalhar com a pré-pauta e nós vamos lutar com a pré-pauta enxuta, com os 10 itens principais e os demais que sejam discutidos nas comissões, que já existem para isso mesmo, né? E a pauta, nós estamos trabalhando com os itens principais, que é a reposição, a majoração do auxílio-saúde e a implantação do auxílio-saúde realmente que seja condizente, né? Proporcional ao que já foi pago esse mês para os magistrados, né? E a gente já sabe, já receberam no início de fevereiro. Então, a questão geral dos servidores é essa. É a reunião com o presidente para trabalharmos, por enquanto, que a pré-pauta que contém. Depois faremos assim, se houver necessidade e condições de fazer uma Assembleia Geral e lutaremos que seja presencial. E para dar andamento aqui, depois da fala, assim, a gente vai dar a possibilidade de o pessoal apresentar sugestões, 2, 3 minutos. Nós vamos repetir, a gente condensou o vídeo do Vladimir Nepomuceno, que é um analista legislativo, tem conhecimento a fundo de toda a técnica legislativa, de tudo que está sendo feito em Brasília lá, dos projetos com essas reformas aí, no PEC 186, que é a PEC emergencial, 88, 89, e a provável PEC também 032. Então, ao final do nosso encontro aí, nós condensamos só a fala dele, que se resume em 38 minutos. Quem quiser assistir, ouvir, acompanhar, e depois replicar. É muito importante, ele abordou todos os aspectos de todas essas leis aí que vão ser colocadas, até a PEC emergencial. O governo é que reduz aí os gastos com a saúde e educação, pretende votar hoje. Eu não sei como é que ficou a questão, se foi levada para votação essa PEC específica de referência à educação e à saúde. Enquanto a gente aguarda mais algum aposentado, referente aos assuntos gerais, uma colocação, uma pergunta dos colegas, é um momento de cada um externar sua posição sobre essas matérias.
nós estamos, parece que com 6 ou 7 aposentados, né? 7 aposentados. Vocês sabem que está na Assembleia Legislativa o PDL. O que é PDL? É o Projeto de Decreto Legislativo, que é uma forma que o Legislativo pode derrubar um decreto do Executivo. Ele foi suspenso a votação em dezembro do ano passado, por causa de uma manobra do Carlão Pena Natali, que é o líder do governo, e conseguiu 18 assinaturas daqueles apaniguados lá do Dória para que fosse suspensa a votação desse projeto. Certo? Mas ele vai votar agora. A ideia é que ele seja colocado em votação dia 8 a dia 9, ou talvez dia 15 de março. Mas o que se for o intuito dessa reunião? É que nós façamos pressão nos deputados de Franca para que eles votem pela aprovação desse projeto. Realmente, nós trabalhamos sempre com bastante clareza, bastante transparência. Não há precedente anterior de decreto nesse sentido que tenha derrubado, de projeto nesse sentido que tenha derrubado o decreto do Executivo. Mas tudo tem uma primeira vez, né? Sabemos também que é um projeto, um deputado da oposição, que vai ter que contar com votos da situação para que ele seja aprovado. Então, é uma batalha difícil, mas a ideia, dia 15 de março vai ter carreata em São Paulo, e no interior eles pretendiam colocar dia 14 nas casas dos deputados, mas a gente vê que isso não é produtivo. A nossa ideia é que naquela semana anterior, lá do dia 15, nós possamos fazer uma carreata de carro, cada um com faixas, com cartaz dentro do seu carro, a gente parar de frente aos escritórios, seja da nossa querida Graciela, como do Engler, fazer um buzinaço, se houver possibilidade de descer e entregar um documento por escrito, certo? Então, esse é o projeto. É uma questão devido à segurança, à saúde, que nesse momento é prioritária para todo mundo. O Leandro, participando aqui, é um exemplo disso, que passou pela situação, sabe o que ele passou, a sua esposa, né? Sua sogra. Então, é uma atividade que a gente quer fazer dentro dos carros, sem descer do carro, né? Claro, obviamente, todo mundo de máscara, e só na hora lá colocar essa faixa ou esse cartaz que cada um faça, que a gente vai colocar à disposição material, não ver que forma a gente pode colocar, de cada um escrever aquilo que acha condizente com o assunto que a gente está lutando. Esse é o projeto se precisar, eu desço em nome da diretoria da GES, entrego também na Graciela, que a gente sabe que a Graciela é até muito mais difícil, pelo menos às vezes nós fomos lá, nunca fomos recebidos pessoalmente por ela, nem na própria Assembleia Legislativa. Então, é uma pessoa que, não sei, a gente tem informação, não é só nossa enquanto entidade, não. Ela não conversa com ninguém, deixa tudo a cargo dos seus assessores, né? Então, esse eu acho que é um desprestígio para uma deputada que eu acredito que deva ter conhecimento das leis, deve ter conhecimento, né, técnico para conversar com a gente. A gente, né, não vai chegar lá, não vai esmurrá-la, não vai tentar fazer igual o Paulo Guedes, que está dizendo que vai colocar a gente no nosso quadradinho, mas a gente vai tratar com respeito, mas ela deveria pelo menos conversar com a gente, mesmo que ela tenha posição contrária. Mas esse é o projeto, esse é o objetivo desse chamamento, da gente replicar isso e fazer um movimento, claro, repito mais uma vez, bastante segurança, saúde, tudo dentro do carro, ao passar o carro, cada carro de frente ao escritório dele, buzinar, certo? Mostrar a faixa. Essa é a nossa proposta. Mas também estão abertas sugestões, talvez uma outra atividade que vocês talvez entendam que seriam mais que poder fazer uma pressão maior perante esses dois deputados aí de Franca. Nós não faríamos, talvez,
Estou vendo o calendário, vê para mim, Márcia aqui. Dia 15 é uma segunda-feira, até vai ser eleição. O Carlão Natália, que é do governo, deve ser eleito presidente da Assembleia. Todas as armações lá do Dória nesse sentido. Fazer talvez num dia que a gente escolher aqui agora, ou deixar para escolher, dia 11 de março, né? Porque o problema é que a gente precisa ter um horário que o próprio deputado esteja no dia 8, é uma semana antes, mas geralmente na segunda-feira o deputado fica no seu escritório político na cidade, apesar que eu nunca encontrei a Graciela aqui em Fergamesa nas segundas-feiras, né? Então essa é a nossa proposta, nosso objetivo. Nós temos a consciência tranquila desde a reforma da Previdência Federal, do projeto da Lei 103 de 2019, a GESP, dentro das suas possibilidades, procurou demonstrar para os servidores, para os colegas, desde aquela lei federal, a lei estadual, fomos em São Paulo. Eu lembro, dia 3 de março, nós estávamos lá, empurrando lá aquela porta do plenário lá para entrar, recebendo gás de pimenta lá, a polícia em cima lá. Então é isso aí. Todas as atividades nós fizemos a nossa parte, sabemos que muitos colegas servidores também atuaram, fizeram a sua parte, mas os aposentados nós alertamos que seriam atingidos, porque o texto do projeto 103 já demonstra que todas as possibilidades de todos os servidores serem atingidos. E, infelizmente, essa reforma administrativa, que eu gostaria que o pessoal acompanhasse aqui ao final, só tem a palestra do Vladimir. Acompanhar para dizer, não é o Samuel que está falando. Aí vão ver, acompanhar em loco toda a tramitação, o que diz referente aos servidores, essas PECs estão para ser votadas, para ser levadas ao Congresso. A gente vai conceder 2 a 3 minutos aí para sugestões, para colocações, e até alguma fala em contrário no sentido dessas atividades que foram programadas. São Paulo, volto a dizer, vai fazer uma carreata de frente da Assembleia no dia 15, lá, enquanto tiver a votação lá, a eleição da presidência da Assembleia Legislativa. Alguém se inscreve, fazer uma colocação, fazer uma contrariedade a essa proposta, porque essa proposta não é nossa proposta foi formatada pela Frente Paulista em defesa do serviço público, certo? Que já está há 2 anos está funcionando. Então, a proposta não é da GESP acompanhando lá. A única coisa que está mudando, que eu acho que não é aconselhável, nós íamos no domingo perante a casa do deputado. Eu acho que, penso eu, que eles sugeriram que, né, nós pudéssemos ir dia 14, na véspera lá da votação, perante a casa do deputado, e fazer essa carreira de frente à casa do deputado, certo? Mas se o pessoal aqui em votação achar que deva ser de frente à casa do deputado, está aberta a palavra aí. Vandinha, Vânia, Mônica. Samuel, Flávio. Ir até a casa do deputado fazer isso, não é? Não estou dizendo, essa é a proposta, minha proposta é diferente. Essa foi a proposta da Frente Paulista na reunião. A minha proposta é diferente. Nós possamos ir de frente ao escritório político. Eu não vejo com bons olhos ir na frente da casa do deputado. Eu penso assim. Não. Eu acho melhor ir no escritório, porque a gente a gente vai reivindicar para o deputado e não para o cidadão, né? Eu também penso assim. Teria sentido de ir na casa, mas o escritório é melhor. Eu penso assim. Eu penso também assim. Eu acho uma questão mais até ética, mais você está indo direto na onda parlamentar, pelo menos na cidade que ele foi eleito, né? Concordo também com isso. Vânia, Mônica,
O Leandro não é aposentado, mas para dar essa força, dá opinião também. Carmen. Samuel, é o seguinte, segunda-feira, dia 1º, dia 8 e dia 15. Né? Se for para fazer essa incursão, seja no escritório do deputado. E se ele estiver lá e não quiser atender, aí sim faça o buzinaço. Né? Pode colar até alguma coisa nos carros, né, para fazer o buzinaço. Agora, se ele já atender de primeira, aí eu acho que já não tem significado o buzinaço na porta do escritório dele. O buzinaço, que é a segunda proposta do pessoal lá, porque eu acho que eles reportaram mais a atividade de São Paulo, que é uma grande cidade lá, do trânsito, lá, de fazer uma manifestação para a cidade. E por isso eles jogaram essa proposta, que é deles, dar um buzinaço também na cidade do interior, onde existem deputados da Assembleia. Né? Mas se o deputado nos receber, nós podemos entregar o documento, mas também eu acho que ele vê umas faixas aí, de pedindo o apoio dele, é interessante. Mas vamos com mais colocações. Já que vai na porta do escritório, coloca no carro. Do carro, né? No carro. Eu acho que isso, as faixas podem ser colocadas no carro de quem for lá. Cartazes pequenos, desde que ele esteja lá e nos receba ou não, aí faça o buzinaço. Ele também não consegue trabalhar com o buzinaço, né? Certo. Mas, pessoal, vamos emitir opinião. Nós estamos aqui para aproveitar o momento, para voltando a insistir que nós ficamos surpresos na primeira votação lá, que alguns deputados da situação, porque eles estão incomodados, em eleição de 2022, eles estão incomodados com essa rejeição desses projetos todos que estão assim trazendo dificuldades para o servidor público, e principalmente a questão dos aposentados, que refletiu muito também essa lista adicional, esse déficit setorial, que não existe esse déficit comprovado, pelo contrário, até vou fazer uma reflexão com vocês. O servidor público entra, ele tem a mesma condição com uma empresa de iniciativa privada. Você entrou no serviço público, o Estado tem que depositar a cada mês aquele valor que é correspondente à sua projeção de aposentadoria. Então, é função do Estado fazer esse depósito. O que está acontecendo? Quando ele fala que o SPPREV está com déficit, não é porque... É porque o Estado deixou de cumprir o seu papel. O Estado não depositou aquilo que é obrigatório. É obrigação do Estado. Então, é uma falácia, é uma mentira deslavada. Não existe déficit. Tanto é que, não vocês estão sabendo, o SPPREV incorporar o IPESP está com vários prédios, tanto na Avenida Paulista, questão de vender por 80 milhões. E nossa posição, pelo menos hoje, você sabia que o prédio do Ford Pedregulho pertence ao IPESP, né? Dinheiro nosso, do Ford Pedregulho, pertinho de nós aqui. Dilapidar o patrimônio que o servidor, para depois dizer que vai pagar para cobrir um déficit, ele vai daqui a um ano, lançar depois um projeto desse para fazer, dizendo que uma nova redução, então não é justo. Não há déficit nenhum, o Estado que não é cumprindo o seu papel constitucional de fazer o depósito mensal. E eu acredito que se a gente trabalhar com os deputados da situação, eu acho que, apesar de ser não ter precedente nesse aspecto de um projeto de decreto legislativo derrubar um decreto governador, pelo menos a gente fazer um trabalho, porque é muito simples. Pela legislação, bastaria o Dória, por uma decisão dele,
ele mesmo podia revisar isso aí, não precisava nem para a Assembleia Legislativa, porque é um decreto de autoria dele, ele mesmo pode pegar a caneta e derrubar isso aí. Não precisa nem para a Assembleia Legislativa. Eu acho que para eles, politicamente, que pretensões à presidência, ele seria muito mais inteligente. Jamais, ele vai ter um voto. Mas jamais, eu acredito pela vaidade que ele tem, que ele vai assinar isso aí. Mas não precisaria nem para a Assembleia, porque o decreto é competência do Executivo. Mas eu acho que, pessoal, vamos mais uma vez manifestar. Vamos fazer, então, vamos aguardar semana que vem, mais uns dias, para fixar a data. Eu acredito que nós deveríamos fazer dia 8, apesar que o dia 8 é o dia da mulher, que a mulher vai ficar em casa, uma homenagem, né? Até nós já temos uma surpresa para as mulheres associadas aí, mas eu acho que é o dia que o deputado está aqui no seu escritório, mesmo que seja uma semana antes do evento, fazer dia 8 de março. O que vocês acham? Que tivesse pelo menos conseguir pelo menos uns 10, 20 carros aí, né? E volto a dizer, servidores públicos, não só do judiciário, servidores públicos de outros órgãos, tanto é que vocês viram, nós convidamos servidores de todos os órgãos públicos. Da prefeitura também, que eles vão ver logo o vídeo, a prefeitura também, logo, se esse projeto dessas PECs passarem, nossos colegas municipais também, infelizmente, vão ser atingidos de igual forma. Nós estamos 4 horas, então. Nós colocamos a partir das 15h30. Os colegas que participaram aqui tiveram a oportunidade de ouvir, externar a sua opinião. Nós vamos agora colocar... São 38 minutos, pessoal. Acompanhe, por favor, e se puder, nós replicamos e passamos para vocês aí, possibilidade de replicar isso aí. É uma coisa... A Fatorelli, que é a Maria Lúcia, ela focou mais na questão das dívidas públicas, também da falácia, que não há dinheiro, mas a vantagem do Nepomuceno é que ele focou nas leis que realmente nos atingem. Eu vou pedir ao Cristiano, muito obrigado a vocês, estamos às ordens. Então, a gente vai falar sobre o assunto através dos nossos grupos de WhatsApp. E, por favor, já vão passando, dia 8 de março, nós vamos fazer essa atividade, vamos depois definir o horário, esperamos que tenham mais adesão. Vai ser de forma bem segura a saúde. Se houver necessidade de descer, eu me comprometo a descer só eu, em nome da GESP. Os colegas podem ficar no carro, não tem perigo nenhum à saúde. Certo? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção, a cuidado, mas acompanhem a fala do Nepomuceno, 38 minutos, e é muito interessante. Cristiano, por favor, rode para nós. Muito obrigado, pessoal. Pois agradecer o convite para estar aqui com vocês da frente, como você disse, mais uma vez, porque eu acho que é uma honra mesmo, não tem outra forma de dizer. Estar aqui num grupo tão seleto de dirigentes sindicais e num grupo de entidades muito representativas do movimento sindical de servidores de São Paulo. Querendo ou não, com todo respeito a todo mundo, é o maior Estado, né? As entidades têm muita responsabilidade porque boa parte da população está nesse Estado onde o serviço público é fundamental, é necessário, e assim como em outros estados, mas São Paulo, como eu estou dizendo, pega muito mais, é pesado demais, até porque nós temos no estado de São Paulo um governador que, como você dizia antes da gente começar aqui, Goza, ele quer estar sempre na frente do presidente da República. Está na frente na questão da vacina, que está na frente disso, que está na frente daquilo. Então, se é para massacrar servidor, o presidente quer, então o governador de São Paulo quer fazer primeiro. E aí nós temos que ter uma coisa que a maioria das pessoas não domina, porque é natural isso.
como funciona a área de normas, como funciona, no sentido da execução, o legislativo, como funciona legislar, como é que funcionam as legislações. Porque, por exemplo, tem uma hierarquia, Constituição, leis, em princípio, complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, um subordinado ao outro. Tirando as leis, que tanto a lei complementar quanto a lei ordinária, elas são diretamente vinculadas à Constituição. Mas muita coisa que é feito na Constituição pode ser regulamentado por uma lei ou pode ser regulamentado por decreto. Muita coisa também não depende de leis ordinárias, aprovou na Constituição, já vale. Aprovou na lei, pode depender de um decreto, pode depender de uma portaria, mas pode já estar em vigor e não depender de nada. E decreto tem um detalhe que muita gente se esquece. Lei complementar, lei ordinária ou alteração na Constituição, o Executivo pode propor. No caso de servidor público, no caso da administração pública, só o Executivo pode propor, ninguém pode. Um deputado, um senador, não pode apresentar uma proposta, seja de alteração da Constituição, seja de criação de uma lei, alteração de uma lei, nenhum parlamentar pode, só o chefe do Executivo, tanto federal quanto estadual. E aí submete ao Legislativo. Agora, no caso de decreto, não. Ele editou o decreto, está valendo, não depende de prazo, não vai a julgamento do Legislativo de jeito nenhum. Decreto vale direto, e a gente aqui vai falar um pouquinho disso. Agora, antes da gente entrar na reforma administrativa propriamente dita, eu quero só colocar uma coisa que está mexendo com todo mundo, mas muita gente não está se atentando para a gravidade da coisa. Hoje, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que deveria estar muito mais preocupado com as mortes e com as pessoas desabrigadas pelas enchentes, mas hoje ele vai apresentar no Senado o novo relatório da PEC 186. A gente falava muito, ainda no final do ano passado, da PEC 186, 187, 188. Na verdade, são as PECs da reforma do Estado mais aprofundado. Não são só essas, mas são as mais fortes no momento. A PEC 186, que era chamada de PEC emergencial, enquanto PEC emergencial no ano passado, ela meio que ficou enfraquecida, porque já teve aquela mudança na legislação, a Lei Complementar 173, que autorizou despesas fora do teto de gastos para a pandemia, principalmente em questões de saúde, que não podem ser investimento em saúde, não pode ser despesa de pessoal em saúde, não pode ser nada que não seja medicamento, contratação de emergência, hospitais de campanha, essas coisas todas. E a PEC emergencial perdeu um pouco o peso. Por quê? Porque naquela história da Lei Complementar 173 foi autorizado congelamento de despesas de pessoal. O pessoal fala assim, foi congelamento de salário. Também foi, mas foi proibido contratação, foi proibido concurso, foi proibido progressão, foi proibido aumentar qualquer despesa de pessoal. Então, não é só aumento de salário. E aí, a PEC emergencial tinha principalmente esse objetivo, fazer essa mudança de travar. E uma coisa que muita gente não se toca é o seguinte, está entregue no Congresso já há algum tempo, mas foi para a Comissão de Constituição e Justiça formalmente agora, com o novo presidente da Câmara, a reforma administrativa. Um dos objetivos da PEC emergencial, que é a PEC 186, é travar todo o desenvolvimento de pessoal da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, pelo prazo necessário para a tramitação da PEC 32, que depois dela muda totalmente a realidade do funcionalismo. E aí, quando acabar o prazo da emenda constitucional, que é resultado da PEC 186, da PEC emergencial, a PEC 32, que é a reforma administrativa, já estaria aprovada. Aí, a realidade do funcionalismo, eu vou falar disso daqui a pouco, já é outra. Então, uma das razões da PEC 186, que o ministro Paulo Guedes está chamando agora
de marco fiscal, porque mudou totalmente o texto, um dos objetivos é segurar as despesas de pessoal para poder esperar a tramitação da reforma administrativa que está na realidade 32 do funcionalismo. O argumento qual é? Congelar, como foi feito no ano passado, para poder ter dinheiro para pagar auxílio emergencial, poder ter dinheiro para investir em saúde no combate à pandemia, investir em saúde de verdade, eles não investem um centavo. Desde o primeiro dia de Michel Temer até hoje, nunca se investiu nada, inclusive a verba obrigatória do orçamento para a saúde está numa outra PEC, eu vou falar daqui a pouco, está sendo preparada para cortar, para diminuir. Então, o dinheiro que eles vão deixar agora da PEC 186 é para despesas com a pandemia, não é despesas de saúde. Mas aí tem um problema. Foi anunciado semana passada pelo presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, o Paulo Guedes, que eles querem votar quinta-feira desta semana o relatório da PEC 186 e, a partir dela, aprovar o novo auxílio emergencial. Só que, para votar quinta-feira, tem um problema. No Senado, não há consenso com aquele texto original. Inclusive, a gente conversava numa reunião da frente que tem muita emenda lá. Alguns senadores apresentaram 40, 50, 80 emendas da PEC 186. Esquece tudo isso. A PEC 186 que existia não existe mais. Ela foi totalmente desidratada. Por exemplo, redução de jornada com redução de salário não vai aparecer. Outras coisas que podem ser polêmicas também não vai aparecer. Então, a única coisa que essa PEC 186 vai fazer é criar o chamado marco fiscal, está sendo chamado assim pelo Paulo Guedes. O que ela vai fazer? Ela vai autorizar o financiamento do auxílio emergencial e algumas despesas para o combate à pandemia. O mais provável é que ela mantenha as restrições de pessoal, aí sim que estava no texto original da PEC 186. Suspensão da concessão de qualquer tipo de vantagem para servidor. Reestruturação de carreira, progressões e promoções, admissão, contratação, que pode não ser por concurso público, mas está suspensa, suspensão de concurso público também. O que mais? Retira da Constituição a expressão revisão geral anual, que pode não ser exercida, mas é um direito do servidor. Isso deve estar lá. Todas as despesas de pessoal congeladas, proibido fazer qualquer gasto. Para contratar tem que sair alguém que deixe aquele dinheirinho ali disponível para contratar, ou seja, sem aumento de despesa. Mas se sair alguém e não precisar contratar, melhor ainda. Então, isso é a nova PEC 186. A gente vai ver o texto dela hoje, talvez, que ele vai apresentar o relatório hoje, para ser votado na quinta-feira. De hoje até quinta de manhã serão apresentadas emendas, mas já tem um acordo de lideranças no Senado de se criar o mínimo de marola para poder aprovar na quinta, para, assim que ela for aprovada no Senado, semana que vem vai para a Câmara e, como muita gente sabe e outros não sabem, emenda constitucional não vai à sanção do presidente. Aprovado na Câmara e no Senado, o Congresso promulga, está valendo. Aprovado isso, vai ser editada, aí sim, uma medida provisória com 2 objetivos centrais. Quem tem direito ao novo auxílio emergencial? Já se sabe que o público atendido pelo novo auxílio emergencial será, no máximo, metade dos que foram no ano passado. Segunda coisa, valor, R$ 250. Estão negociando, essa semana principalmente, se pode chegar à fortuna de R$ 300. Mas é difícil. O Ministério da Economia está batendo o pé em R$ 250. E a outra coisa, a quarta coisa, é a quantidade de parcelas. E aí uma preocupação também, porque a ideia é aprovar 4 parcelas no máximo. A ideia original é março, abril, maio e junho. O Paulo Guedes, muito malandro, diz assim: se vocês quiserem mais de 250 e mais de 4 parcelas, não tem problema.
nós estamos propondo congelamento de gastos de pessoal por 2 anos, a gente aumenta por mais 2, aí vocês podem aumentar de 250 para 300 e de 4 parcelas para 6 ou 8 parcelas. O que ele diz é o seguinte, cada aumento de despesa, mais 2 anos. E esses 2 anos não é 2021 e 22, é 2022 e 2023. Isso é o que deve vir na PEC 186 apresentada hoje. Então, vem metade das pessoas atendidas, um valor menor do que a metade do que foi, que eram R$600, a proposta é 250, e por um tempo curto, porque essa pandemia não vai acabar em 4 meses, até porque nós estamos em março, praticamente, e nós temos 5% da população que precisa ser vacinada, já tendo vacinado a primeira dose, ainda falta a segunda. Ou seja, está casado a entrega da PEC 186 com, vamos chamar lá, o combate à pandemia, que eles não combatem nada, mas está casado com a reforma do Estado e a reforma administrativa. Aí a gente pergunta, então a gente ficou livre da redução da jornada de trabalho com redução de salário? Não. A gente ficou livre daquelas outras maldades que seriam feitas na PEC 186, 188? Não. Eu tinha dito ainda no ano passado que já havia um acordo dentro da base do governo no Congresso com a equipe do Ministério da Economia de pegar os textos originais da PEC 186 e da PEC 188, que é a chamada PEC do Pacto Federativo, que é a nova relação União, Estados e Municípios, e juntar num texto só. Pois muito bem, isso vai acontecer. Essa PEC, o relatório dela, primeiro vai aprovar 186 nova, enxuta, mantendo o congelamento, não é congelando, é mantendo o congelamento, estendendo por mais 2 anos, usando a mentira de que esse dinheiro é para pagar o auxílio emergencial. Como eu falei, se quiser mais e por mais tempo, tem que congelar por mais 2 anos. Só que os 2 anos que eles propõem é o tempo da PEC 32 tramitar e aí está autorizado a arrebentar com o funcionalismo público de uma vez por todas. Lembrando, eu vou falar isso daqui a pouco também, não é para futuros servidores, é para todo mundo, inclusive aposentados e pensionistas que já estão aposentados, que já são pensionistas. Mas, enfim, na PEC 188, que vai ser apresentada depois de aprovar essa daí, depois de aprovar o auxílio emergencial, que o relator também é o Márcio Bittar, que, por acaso, também é o relator do orçamento da União, tudo casadinho. Mesmo o cara é relator dessa PEC de hoje, da PEC que vai ser apresentado o relatório daqui a alguns dias, é relator do orçamento, que também não anda, não é por problema nenhum, é porque não tem interesse, eles querem primeiro apresentar essa PEC, aprovar, solta outra, solta o orçamento, tudo, vamos dizer assim, momentos combinados. No relatório da PEC 188, o que a gente vai ter? Por exemplo, fundo social acaba. Destinação obrigatória da União para saúde e educação desaparece. Como diz o Paulo Guedes, é o famoso DDD. Um dos Ds é esse. Desobriga a União de fazer os repasses constitucionais. Acaba. Vinculação de recursos da saúde ao PIB, que foi criado no ano 2000 por uma emenda apresentada pela deputada Jandira Fegali, que cada vez que o PIB sobe ou desce, a saúde é variada de acordo. Como o PIB nunca cai, ele congela ou sobe, então é muito importante para a saúde, porque se o PIB está gerando mais, mostrando que tem mais riqueza, você tem que botar mais dinheiro na saúde. Isso desaparece na PEC 188. Um outro ponto, a emenda 95, a do teto de gastos. Lembramos que ela diz 2 coisas importantes. Ela dá um prazo de 20 anos, a contar de 2016, congela, se chegar no limite daquele teto, não pode gastar mais do que aquilo, mas todo ano aquele limite é corrigido pelo valor da inflação do ano anterior. Isso é o que está lá hoje na emenda 95. Se essa PEC 188 for aprovada, desaparece os 20 anos, passa a ser por prazo indeterminado, perpetua o teto de gastos e desaparece
a correção pela inflação. Então, se a inflação do ano for 1%, hoje, pela emenda 95, o teto de gastos é corrigido no ano seguinte 1%. Se for 10% a inflação, no ano seguinte, corrige o teto em 10%. Se for aprovado o texto que está na PEC 188, a inflação pode ser 10%, 15%, 20%, e a emenda 95, que vai perder força, vai desaparecer, não vai fazer mais nada, vai continuar o valor do ano anterior, congeladinho, bonitinho. Outra coisa, redução de jornada com redução de salário de servidor. Vem na PEC 188. Se houver pressão no Senado para tirar isso, lembremos que na Câmara existe a PEC 438, que já está tramitando desde 2018, e também trata disso. Então, o que acontece? Na PEC 438, ela impede que estados, municípios e a União façam empréstimo para despesa de pessoal, ou seja, chegou no limite, não pode pedir, tem que cortar. Segundo, ela apresenta proposta de redução de jornada e redução de salário. Outra, ela autoriza demissão de servidores. Primeiro, os não estáveis, os cargos comissionados, mas não impede que demita servidor estável, desde que você atinja os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com base no artigo 169 da Constituição. Ou seja, as maldades que estavam na PEC 186 estão guardadas para a PEC 188. E aí, gente, não há brincadeira. O que está todo mundo na imprensa comentando é que a PEC 186 foi desidratada, que não vai ter redução de jornada com redução de salário. Realmente não vai ter nessa PEC, mas vem nas outras duas. E aí, entrando na PEC 32, que é a reforma administrativa. Primeiro, ela foi entregue, mas não está tramitando ainda. Por quê? Porque não existe a Comissão de Constituição e Justiça. Tem aquela briga se a deputada Bia Kicis vai ser a presidente, se não vai. Com a prisão do troglodita lá, ficou difícil manter o nome da Bia Kicis, porque ela faz parte do mesmo grupinho político dele. Mas, de qualquer forma, em março, a nova direção da CCJ da Câmara se instala e aí sim começa a tramitação da PEC. Ela deve ser aprovada na CCJ em março e, ainda em março, o presidente da Câmara vai instalar a comissão especial. Há um acordo, não é regimental, não é norma, não é regra, mas há um acordo de a comissão especial, que é 100% deputado, ter a participação, ainda que informal, de senadores, para, quando aprovada na Câmara, eles já terem um texto pronto para seu relatório a ser aprovado no Senado, para não perder tempo. Mas, de qualquer forma, em março instala a comissão que vai tratar do mérito da PEC 32. Os objetivos continuam a mesma coisa, não mudou nada a PEC 32. Redução da presença do Estado. Parte do serviço público é privatizado, fechado, entregue à iniciativa privada. A outra parte, ela é desmontada por dentro, continua o órgão público, mas na mão daqueles grupos patrimonialistas que vão poder indicar seus apadrinhados, parentes e amigos para ocupar cargos, inclusive de execução no lugar de servidor concursado. Ela continua fazendo a proposta de redução de despesas correntes. Por exemplo, pela PEC 32, custeio e manutenção de atividades de funcionamento dos órgãos públicos congela. Reduz despesa de pessoal, aquisição de bens de consumo dos órgãos, serviços de terceiro, seja limpeza, manutenção, tudo mais. O que mais? Manutenção de equipamento, contas de água, energia elétrica, telefone, internet, tudo isso corta. Redução de valores em investimento de políticas sociais, como saúde, educação, assistência social, previdência, saneamento e tudo mais. E aí também vem o perigo, que tem a ver com o que eu vou falar adiante. Dá poder ao chefe, no caso de imediato, presidente da República, mas dali vai replicar para outros chefes de poder executivo, prefeito, governador e tudo mais, para criar, fundir, transformar ou extinguir órgãos. E uma coisa que tem tudo a ver com aquele decreto que a gente falou, que eu botei no blog, que bombou lá.
pela nova redação do artigo 84, que a emenda resultante da PEC 32, a reforma administrativa, faz, no caso da União, no caso dos estados, o governador, mas no caso da União, o presidente da República vai poder fazer alteração, reorganização de cargos públicos, inclusive suas atribuições. E, obviamente, aquela história do princípio da subsidiariedade, que é o Estado funcionar subsidiário, ou seja, só vai ter coisa pública onde a iniciativa privada não tiver interesse. Para os servidores, na emenda 32, na PEC 32, desculpe. Para os atuais, primeira coisa, atinge todo mundo, ativo, aposentado e pensionista, ninguém fica de fora. Desaparecem os atuais regimes jurídicos. Os cargos atuais se transformam na prática, ainda que não declarado em texto, mas se transformam em cargos em extinção. Vai haver uma racionalização de cargos. O que é isso? Extingue as atuais carreiras, os atuais planos, junta tudo num carreirão, deixando separados apenas aqueles que exercem atividade muito específica, que não dá para misturar no único plano geral, mas vai ter um carreirão da União, um carreirão dos estados, um carreirão dos municípios, um carreirão em cada estado, um carreirão em cada município. Isso vai significar o seguinte: servidor que hoje trabalha, por exemplo, na área de gestão de pessoas, antigo recursos humanos de um órgão, pode ser tirado dali para outro. No caso do Estado, pode sair de uma secretaria para outra, pode sair de um lugar do Estado para outro. Você faz o quê? Eu trabalho com o pessoal. Vou trabalhar com o pessoal no órgão A, no órgão B, na secretaria A, secretaria B, fundação A, fundação B, tanto faz. Então, você vai sair daqui porque eu estou precisando de gente lá. E, à medida que for aposentando ou saindo por outro motivo qualquer, o falecimento, ao invés de concurso, eles vão fazendo esse deslocamento de servidores, porque vai estar todo mundo num único balaio, que é o que eles querem. E vem também, a partir da PEC 32, uma nova estrutura remuneratória, onde, de início, congela, que já vai estar congelado a partir do que tem hoje, depois do que aprovada da PEC 186, mas vai ter uma nova estrutura, onde o desenvolvimento do servidor é exclusivamente por avaliação de desempenho. Significa que, se a avaliação de desempenho não for boa, ele não progride, mesmo que tenha terminado o congelamento. Ele fica estacionado. Ou progride muito lentamente. Vai ter servidor que vai chegar aos 75 anos, que é a aposentadoria compulsória, e não atingiu o topo da sua tabela. Só que tem um detalhe, aí o povo fala assim, mas eu já estou aposentado, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, porque é direito adquirido, eu tenho direito à paridade e à integralidade. Tá bom, mas só que na nova realidade, não vai ter concurso para os atuais cargos. Você vai ter paridade com quem, cara pálida, se não vai entrar mais ninguém? Os novos vão ser contratados de outro jeito, então não vai ser a mesma coisa. O que mais? Para os futuros servidores, aqueles 5 que a gente já falou, cargo típico de Estado, os únicos que na prática vão ser servidores públicos, só eles, mais ninguém. Cargo por prazo indeterminado é o pessoal que vai entrar por concurso para substituir os atuais servidores. Como eles vão estar num regime diferente do nosso, dos atuais, não vai ter paridade com eles. Nossa paridade é com a turma que está lá, que só vai sair, que não vai entrar mais ninguém, que vai ter salário congelado. Então, vai congelar salário, aposentadoria e pensão. Mas o pessoal que entrar vai entrar num piso salarial mais baixo que o atual, vai demorar muito mais tempo para progredir na carreira, não tem estabilidade, pode ser demitido a partir da hora que entrou. Basta que a administração diga assim, esse cargo não precisa mais, está desnecessário. Por quê? Porque foi fechada a autarquia, foi fechado o órgão, o serviço agora é de uma empresa privada, eu não preciso mais de servidor, esse cara não tem estabilidade, eu mando embora. E o atual servidor que está lá? O atual servidor pode ser deslocado, como eu falei anteriormente, para o outro órgão, ou pode ficar em estabilidade com salário proporcional ao tempo de serviço. 30 anos de serviço. Se o cara tiver 20, ele sai com 2/3 do salário e fica na geladeira. Junto com a reforma administrativa, com a PEC 32, vários projetos de lei serão encaminhados. Já tem 3 prontos no Palácio do Planalto, lá na Casa Civil, para serem entregues ao Congresso. Demissão por insuficiência de desempenho, novo modelo de avaliação de desempenho e o fim da progressão por tempo de serviço. Esses 3, por exemplo, não dependem de aprovar a PEC. Assim que passar esse burburinho todo, eles vão soltando os PLs sem chamar muita atenção. E aí vem uma coisa que tem a ver com o decreto,
que é o seguinte: a segunda fase da reforma administrativa. Aprovada a PEC 32 na Câmara e no Senado, e isso, lembrando, vale para os três, estadual, federal e municipal, eles já vão encaminhar consolidação de cargos e funções, que é aquilo que eu falei, vai juntar todo mundo no carreirão. Eles chamam isso de nova modelagem da estrutura funcional de carreiras e cargos, é um nome bonitinho. E aí, novas diretrizes de carreira, e depois vem a terceira fase, que não quer dizer que vai vir depois de aprovada a segunda fase, ela só vai um pouquinho depois, novo serviço público, com a implantação definitiva de uma nova proposta que seria, na visão do governo, a nova administração pública brasileira. E aí eu vou caminhando já para o fim, deixar esse tempinho aqui para falar do decreto 10.620. Tudo isso que eu falei tem a ver com o decreto, mas só que o decreto tem mais coisa ainda. Primeiro, não vamos confundir regime próprio de previdência social com previdência complementar de servidor público. Eu li em alguns grupos de WhatsApp, em alguns grupos de bate-papo, mas os fundos, o Guedes vai meter a mão nos fundos, vai fazer como fez das estatais, não sei o quê. Não estamos falando de fundos. Nós estamos falando da previdência normal. Eu sou servidor, sou estatutário, meu regime não é CLT, consequentemente, a minha previdência não é a do INSS, é a previdência do servidor público. Eu me aposento, não tenho nenhum fundo de pensão, nenhum fundo de previdência complementar. Eu me aposento pelo regime próprio. É só isso, a minha aposentadoria normal. É essa que o decreto 10.620 está tratando. Tem nada a ver com fundo de previdência complementar. Segunda coisa, o decreto não altera a atual norma, não é ele que vai fazer isso, é a legislação que vem depois. O decreto, ele apenas diz assim, no caso da União, e eu digo isso no meu blog, porque o decreto ele pode ser copiado e colado pelos governadores, pelos prefeitos também. Mas, no caso da União, o decreto pega e divide. Hoje, todos os servidores federais que são estatutários, independentes de carreira, estão no mesmo regime de previdência social. Todos. É o regime próprio dos servidores estatutários da União. Igual é nos estados, igual é em boa parte dos municípios. O que acontece? Pelo decreto, aqueles que são funcionários dos ministérios continuam sendo tratados pelo órgão do ministério. Aqueles que são funcionários de autarquias e fundações vão ser cuidados pelo INSS. O que significa isso? 100% das universidades, dos institutos de educação tecnológica, institutos de pesquisa, IBAMA, ICMBio, tudo que você imaginar de saúde, educação, previdência, os servidores do INSS também, meio ambiente, tudo, esse pessoal todo vai ser tratado pelo INSS. Vai virar regime geral? Ainda não. Agora, a única coisa que é feita é o INSS vai passar a conceder a aposentadoria pelas regras de hoje e vai tratar das aposentadorias e pensões que já existem também pelas regras de hoje. Mas então o que muda? O que muda é que, quando a PEC 32 for aprovada, nós podemos deixar de ser estatutários. A ideia é que os servidores que não ocuparem cargo típico de Estado voltem à mesma condição que era na década de 80, antes da Constituição. Todo mundo CLT, todo mundo regido pelo regime geral de previdência social. Aí tem um detalhe, já está no INSS. Já fica mais fácil, na hora que aprovar a reforma administrativa, aprovar as normas que eles estão criando. E lembrando o seguinte, a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, a gente falava na época, muita gente falou, o principal problema dela é que ela não faz grandes coisas, mas faz a pior coisa. Ela tira da Constituição e joga para a lei. Muita gente deve lembrar que a gente dizia assim, o grande problema hoje, para aprovar uma emenda da Constituição, precisa de 3/5 de votos favoráveis à emenda para aprovar.
No que ela não mexe em nada, só tira da Constituição e bota na lei, eu passo a precisar apenas de metade mais um dos presentes no plenário, não é metade mais um dos deputados, é metade mais um dos presentes no plenário para aprovar uma lei. E aí, boa parte da reforma da Previdência vai começar a ser regulamentada agora, em leis. O decreto só está adiantando isso. Então, o que diz o artigo 34 da Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência aprovada em 2019? Ele prevê extinção por lei, ou seja, por uma lei aprovada por metade mais um dos presentes no plenário, do regime previdenciário de servidores públicos e a migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social. Cadê o direito adquirido? Foi para o brejo, né? Outra coisa, isso vai ser destinado a todo mundo que não ocupar cargo típico de Estado e que tiver no carreirão. E, obviamente, nós todos estaremos nisso. E aí, lembrando que isso tem tudo a ver com aquela história do artigo 84 que eu falei da PEC 32, que vai permitir que o presidente, o governador e os governadores e prefeitos possam extinguir cargo, fundir cargo, misturar carreira, fazer de tudo. Mas o pior para nós é isso. É que o artigo 34 da Emenda 103 autoriza que o nosso regime próprio de previdência social seja extinto e 100% dos servidores sejam remetidos para o regime do INSS. Com um detalhe, eles dão até no texto da Emenda Constitucional o que precisa fazer. Encontro de contas da Previdência do servidor com o regime geral, durante um tempo fazer isso, está tudo direitinho lá no artigo 34 da Emenda Constitucional 103. E, por fim, uma outra coisa, os novos servidores, eu falo muito rápido neles, porque a maioria dos que estão nos ouvindo estão preocupados muito mais, com toda a razão, com a gente que está no regime atual. O artigo 9º da PEC 32 trata dos novos servidores. Isso muita gente não olha, porque está lá no finzinho da PEC, dizendo o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular, por meio de lei complementar, publicada no prazo de 2 anos, a vinculação ao regime geral de previdência social em caráter irretratável, ou seja, os novos que entrarem a partir da emenda resultante da PEC 32, em princípio vão ser servidores, em princípio vão ter um regime próprio, mas tanto governadores quanto prefeitos e o próprio presidente da República têm 2 anos para botar todo mundo na CLT. E aí, quando a gente diz as reformas estão casadas, eu quero lembrar que a CLT, para onde vão remeter os servidores, não é aquela CLT que a gente conheceu antes, é a CLT fragilizada, precarizada. A CLT que não tem jornada mínima, que não tem salário fixo, que não tem vínculo nenhum, que tem quase direito nenhum. A reforma trabalhista tem tudo a ver com o que vai ser feito agora com o funcionalismo público. E por que isso? E aí eu encerro por aqui. No início da minha fala hoje, eu disse: parte do serviço público vai ser privatizado, vai ser entregue à iniciativa privada. O serviço, o órgão que faz aquele serviço e o servidor que faz aquele serviço vão desaparecer. E a outra parte, com a reforma aprovada através da PEC 32, eles vão substituir servidores por apadrinhados políticos. Então, o Centrão, que é o pessoal mais fisiológico, que é patrimonialista, vai ter atendido seus objetivos, e os neoliberais, que querem o fechamento e a privatização, vai ter seus interesses atendidos. Por exemplo, uma universidade federal. Eu repito muito isso porque, para mim, é um retrato muito fiel do que vai acontecer. Eu participei de uma live com o pessoal da Universidade Federal de Goiás. Lá já estão discutindo o seguinte: carreira de humanas na Universidade Federal de Goiás, para quê? Informática, para quê? Essa universidade está enfiada no meio de um estado que o foco é o agronegócio, então nós temos que formar aqui carreiras que tenham a ver com o agronegócio, sob o patrocínio de empresas exportadoras vinculadas ao agronegócio e, muito provavelmente, cobrando mensalidade, porque vai acabar o ensino gratuito nesse país se essas reformas forem aprovadas. Está tudo casado.
Isso é o que a gente vai ter por aí. Então, a reforma administrativa ela está no meio, ela é uma engrenagem nessa máquina de desmonte do Estado. É isso, gente. Passei um pouquinho do tempo, mas eu acho que deu para colocar tudo. Obrigado, Gozi. Pessoal, a gente agradece a participação mais uma vez, os que acompanharam até o fim. Nós temos o pensamento assim, bem livre, democrático, nós fazemos tudo que independente que essa palestra a pessoa foi analista jurídico, analista legislativo no Congresso, eles sabem todo o andamento, você vê o conhecimento técnico deles. Mas nós temos por princípio a defesa do servidor público, certo? E sempre onde tiver a defesa do servidor público uma matéria independente se a pessoa, o orador, se é ligado a, B, ou C, ou D. Estou dizendo que o Vladimir se é ligado a B, ou C. Eu nem sei. Nós conhecemos ele como analista legislativo. Mas estou dando um exemplo da democracia, da pluralidade, da oportunidade que nós temos. Nossa defesa enquanto entidade é a profissão, vamos dizer assim, servidor público. Esperamos assim que vocês possam replicar isso aí e também nos unirmos dia 8. Eu acredito que formar um grupo bom de carros, a gente passar na casa dos dois, passar no escritório de polícia dos dois deputados e fazer a nossa parte. Com a nossa consciência tranquila, nosso dever buscando aquela melhora para nós. Nós acreditamos muito na palavra chamada esperança e otimismo, porque está escrito nos evangelhos, faça a sua parte que o Senhor te ajudará. E que Deus nos ilumine, o Senhor Jesus esteja caminhando de todos os colegas aí. Muito obrigado por tudo aí. E mais notícias a gente vai passando nos grupos especificamente. Um abraço. Bom final de dia e boa semana. Tudo bem, Vandir? Boa tarde. Eu vi a Carmen ali, a Carmen Paticino, não cumprimentei, mas um abraço para a Carmen, o João, todo mundo participou, eventualmente que eu não tenha visto aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau.